Olá gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje iremos mostrar como utilizar o System Out para mostrar strings no nosso console, tá? E também vamos utilizar o método Scanner, que é para inserir, tá, dados ou informações no nosso programinha, certo? No nosso programinha Java, tá? Iremos interagir, iremos aprender interações com o nosso programinha Java, certo? Para isso, o Java conta com o System Out para saída ou como saída padrão em Java. Esse System Out ele permite exibir as strings no console, tá? No terminal da nossa IDE, quando o aplicativo Java é executado, certo? O System Out ele tem três métodos para gerar saída de string. Nós temos o método print, o método println e o método printf. E aqui a gente vai mostrar como utilizar cada um deles. Como a gente vem fazendo já, a gente vai utilizar o nosso programinha, o nosso projeto, em aulas Java básico, e vamos criar um pacote chamado input underline output, certo? Dentro desse pacote iremos criar uma classe Java chamada entrada saída Java, beleza? Uma vez criado a nossa classe, vamos criar um método principal. O Java reconhece esse public static void main como um método que vai executar todo o que tiver implementado dentro dele, beleza? Em outras aulas mais para frente iremos falar sobre essas palavras reservadas, public, class, static, void. A gente vai aprender um pouco também sobre esse tipo de variáveis que são passadas por um método que são chamados de parâmetros, certo? Mais para frente a gente iremos aprender isso. Então hoje vamos focar no System Out, como sendo ou para exibir strings dentro do nosso console. System Out, que nem a gente já tinha falado, ele tem três métodos, tá? Tem o método print, certo? O método print, basicamente, ele imprime todo o que tiver aqui, tá? Dentro de uma linha só, certo? Bem-vindos às aulas de Java, beleza? E para demonstrar isso melhor, para vocês visualizarem melhor, eu vou criar outro System Out Print, tá? Vou colocar aqui exemplo de saída, beleza? Ponto e vírgula, salvo e vou executar esse método agora. Vocês vão ver aqui no nosso console que ele vai imprimir bem-vindos às aulas Java, certo? Bem-vindos às aulas Java. E ele imprimiu na mesma linha exemplo de saída, certo? Então, nós podemos verificar aqui que esse print, mesmo utilizando dois System Out separado, esse print imprime tudo na mesma linha, tá? Para contornar essa situação ou para diferenciar um do outro, se queremos imprimir strings em linhas diferentes, a gente utiliza o println, que é mais um método do System Out. Então, o println ele força ou quebra uma linha, tá, dentro da nossa saída, certo? Insere uma nova linha, deixando um marcador posicionado na linha abaixo. Então, se a gente for utilizar ou se for executar isso aqui, a gente tem bem-vindos às aulas Java e agora numa nova linha, exemplo de saída. Vocês veem que ainda o cursor fica, né? Fica numa nova linha caso tivesse alguma outra saída para ser mostrada, beleza? Nós também temos o System
ponto out ponto printf, certo? O printf especifica o formato da entrada do tipo de valor, que deve ser o mesmo tipo de dados apontando na instrução. Ou seja, se possuir alguma dúvida, a gente tem uma tabelinha, tá? Onde podemos ver qual caractere, vamos dizer assim, que a gente utiliza para um determinado tipo de dado. Como assim? Vamos lá. Vocês lembram que nos tipos de dados nós temos, por exemplo, um int número, tá? Que nós vamos colocar 55, certo? Nós temos um float valor, tá? Que vai ser 34.56, certo? Nós temos um boolean, tá? Do tipo verifica, certo? Que a gente vai chamar de true. E nós temos um char chamada letra, que a gente vai chamar de B. Ok? Eu tenho esses três valores, tá? Eu tenho esses três valores. A gente vai utilizar o double, tá? Nós temos esses três valores, um do tipo int, um do tipo double, um do tipo boolean e um do tipo char. Vamos supor que eu quero imprimir todos esses valores. Para imprimir esses valores, que nem eu já tinha comentado, nós temos uma tabelinha. Ou seja, quando eu quiser imprimir um valor do tipo inteiro, nós iremos utilizar percentagem %d, certo? Então, ele representa valores inteiros. Se eu quiser imprimir um float ou double, a gente utiliza valores floats, tá? Se a gente quiser imprimir, tá? Com caixas decimais, certo? Ponto 2f. Então, representa valores double com caixas decimais, certo? Nós utilizamos o percentagem %b para valores doubles, representa valores, desculpem, boolean, estou confundindo tudo, e nós utilizamos o percentagem %c para representar valores char, beleza? Então, como assim? A gente vai imprimir uma palavra e uma variável. Então, aqui, imprimindo a variável número, certo? Como eu vou imprimir uma variável número, e essa variável número é do tipo inteiro, então eu vou utilizar percentagem %d. Massa, então aqui, vírgula, tá? Para concatenar, e eu chamo aqui a variável número. Vejam só o que vai acontecer. Colocar um espaço a mais, tá? E vou executar. Eu imprimo utilizando o systemout.println, tá? Que eu utilizei anteriormente. E agora eu imprimo aqui, imprimindo a variável número, coloquei percentagem %d indicando que eu irei imprimir um valor numérico do tipo int, tá? Do tipo inteiro, certo? E aqui pode ser byte, tá? Pode ser short, beleza? E concateno, vírgula,
faço uma concatenação, uma junção, tá? Com a minha variável que eu quero imprimir, que seria a variável número. Assim, vou fazer com os outros tipos de variáveis, certo? Printf, vou colocar aqui imprimindo a variável double, certo? E aqui, vejam só o que vai acontecer aqui. Eu vou utilizar simplesmente percentagem %f, certo? E eu vou chamar a variável valor, beleza? Eu vou chamar a variável valor. Aqui vejam que eu coloquei espaço, era ponto, tá? E eu vou simultaneamente copiar isso aqui, certo? E vou colocar aqui ponto 1f, tá? Para vocês verem o que vai acontecer nas linhas 20 e 21. Vamos focar nessa linha 20 e 21, beleza? Vamos executar. Vejam só o que aconteceu. Vejam só o que aconteceu. Imprimindo a variável número, imprimiu 55. Vocês veem que o printf ela tem a mesma característica, ou tem a característica similar do print. Ele não faz a quebra de linha, certo? Ele imprime tudo numa linha só. Então, imprimindo a variável número, beleza? Na segunda impressão, falou imprimindo a variável double, e olha o que aconteceu. Ele pega por padrão 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Se eu não informo, tá? Se eu não informo, então ele vai pegar 6 casas decimais e ele vai autocompletar com 0. Mas se ao invés disso eu coloco ponto, a quantidade, tá? A quantidade de casas decimais que eu quero imprimir e o f, então ele vai delimitar, tá? Ele vai delimitar para mim, certo? Ele vai delimitar para mim o 34,6, ou seja, ele vai delimitar esse 34,56, vai arredondar. Vejam que aqui aconteceu um arredondamento de 34,6. Interessante, né? Então, só para demonstrar os outros valores, a gente vai utilizar printf, tá? Aqui, imprimindo aspas duplas. Lembre-se que a gente vai imprimir uma string, então tem que ir entre aspas duplas a variável boolean. E para boolean nós falamos que era percentagem seguindo nossa tabelinha b, tá? E chamando a variável verifica, tá? E vamos aproveitar para imprimir a variável char, tá? E a variável char, ele fala que é percentagem c e chamo aqui a minha variável letra. Então, ele vai ter que imprimir agora todas as variáveis que foram declaradas aqui em cima. Então, imprimindo a variável número 55, imprimindo a variável double, imprimindo a variável double com um decimal, vou colocar aqui com um decimal, certo? E imprimindo a variável boolean, imprimiu true, que está aqui como true, e imprimindo a variável char, que é a letra b, certo? Se eu quero pular uma linha, tá? Se eu quero pular uma linha, eu coloco aqui um system.out. Pronto, println, tá? System out println, tá? E eu vou quebrando para quebrar uma linha, tá? Para quebrar uma linha em estes exemplos aqui, beleza? Existem outras maneiras, tá? De quebrar uma linha, mas por enquanto eu vou mostrar para vocês dessa maneira aqui. Então, vejam só que agora eu estou imprimindo, utilizando o print
ln, tá? Eu vou deixar aqui como print n, só como print, desculpem. E eu vou colocar aqui um print ln embaixo. Aliás, certo? Print ln, print n, tá? Se eu executar, é só para deixar como exemplo aqui, que eu estou utilizando todos eles, tá? Vejam que quando eu troquei para print só, ele colocou exemplo e saída e ele não pulou a linha para imprimir esse printf aqui, certo? A gente também, em Java, conta com caracteres de escape, certo? Esses caracteres de escape, eles podem ser considerados como caracteres especiais, certo? A gente utiliza esses caracteres especiais para inserir uma nova linha dentro de métodos print e println do objeto systemout, certo? Então, como que eu contorno essa situação do print, que ele não me deixa, tá? Que ele não permite quebrar uma linha. Eu tenho os seguintes, eu vou colocar aqui em cima, tá? Os seguintes caracteres de escape, certo? Eu vou comentar aqui e eu vou colocar aqui caracteres de escape. Eu vou fazer mais uma tabelinha aqui, tá? E eu vou colocar aqui o /n, ele é um caractere especial utilizado para inserir uma nova linha, tá? Nós temos o /t para inserir uma tabulação, tá? Que é a mesma coisa de inserir a tecla Tab do teclado, certo? Nós temos também o /r, que ele basicamente posiciona o cursor no início da linha atual, tá? No início da linha atual. E nós temos também o //, que é basicamente para imprimir, tá? Imprime uma barra, tá? Ou seja, ele imprime de fato essa barra aqui, tá? Dentro de uma string. E nós temos também o /aspas duplas, que ele imprime aspas duplas dentro de uma string. Beleza? Então, mais uma vez, como a gente contorna isso aqui? Isso de o system out print, ele escrever numa linha só quando outro comando vem sucedido dele. Então, se eu adicionar aqui um /n, tá? Se eu inserir aqui um /n, foquem nessa linha aqui, tá? Quando eu for executar agora, se eu executar agora o meu método main, vejam só que agora sim, ele imprimiu exemplo de saída e numa linha embaixo, tá? Numa linha embaixo, ele colocou o imprimindo a variável número 55, certo? Vamos supor que, ao invés disso, eu quero inserir uma tabulação. Então, eu coloco um /t. Ou seja, ele não vai quebrar a linha, e sim vai colocar um espaço, tá? Ele vai colocar um espaço, beleza? E vai imprimir a próxima linha, né? O próximo system out, tá? Após esse espaço, após essa tabulação que ele deu automaticamente para mim utilizando o /t. Beleza? Vamos supor que eu quero imprimir alguma palavra entre aspas duplas. O que eu faço? Eu vou colocar aspas duplas e eu vou dizer exemplo de saída colocando print, tá? E essa palavra print em específico, ela vai aparecer e eu ainda vou abusar ainda mais e vou colocar um /n. Vejam só quantas coisas eu utilizei aqui.
/t para colocar uma tabulação. Eu coloquei /aspas duplas para colocar essa palavra print entre aspas duplas mesmo, e eu utilizei um /n para ele pular a linha, ou seja, para ele inserir uma nova linha. Se eu for executar isso aqui, e vamos focar mais uma vez nesse exemplo de saída, tá? Para vocês perceberem. Beleza, vejam só. Exemplo de linha, deu uma tabulação devido a esse /t, colocou a palavra print entre aspas duplas devido a esse /aspas duplas, e ele pulou uma linha devido a esse /n. Beleza? Então, com isso, a gente conseguiu ver o System Out Print, System Out Print ln, e a gente conheceu também o nosso printf. Eu vou deixar para gravar a próxima aula do scanner em outro vídeo, então acompanhe, veja, curta, compartilhe e nos vemos na próxima aula. Valeu, gente!